Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês seja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E se você gostar, se inscreve aqui ao final, tudo bem? Ok? E o tema de hoje é um tanto assim. Esse tema ele foi escolhido bem aleatoriamente, porque hoje eu acordei e aí eu decidi que eu ia estudar algumas coisas sobre a questão assim do mundo espiritual e religião e tudo mais. E, bem, porque no vídeo anterior eu ia falar algumas coisas, eu até cortei, né, o vídeo, regravei a primeira vez, eu regravei 3 vezes, mas a primeira vez foi justamente porque eu falei algumas coisas e depois eu pensei, não, eu acho que não é devido se falar isso, até porque às vezes pode ser que eu esteja passando uma informação errada. Então hoje eu já acordei com a mentalidade de dizer assim, não, vou dar uma estudadazinha sobre esse assunto em específico, né? E vou, mesmo por questão de conhecimento, esse tipo de coisa. E aí, né, enquanto eu tava lendo, eu decidi o tema de hoje, que é espírito obsessor ou encosto. Gostaram? Cara, eu gostei muito desse tema porque é um tema muito, muito interessante, porque ele tem muito a ver com o nosso dia a dia. Com questões assim de depressão e esse tipo de coisa, vocês vão entender. Tem como eu simplesmente chegar e sair falando, apesar de eu ter entendido muita coisa, é melhor que eu leia do que eu sair falando coisas em cima uma da outra e embolando assuntos e temas e tudo mais. Então eu prefiro ler algumas coisas aqui que eu pesquisei, dar a vocês um melhor entendimento tanto sobre questões espirituais quanto os relatos que virão a seguir. Tudo bem? Se você não quiser saber, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode simplesmente pular para o vídeo, para os relatos. Mas eu acho que a sua compreensão seria um pouco melhor e é muito interessante. Quem gosta de coisas espirituais certamente vai gostar muito do que vai ser falado aqui. A gente vai abordar aqui, que eu vou ler, né, 2 questões, ou 3, dependendo. Os temas que a gente vai abordar aqui no início são 2 e mais um acréscimozinho, que seria eguns e quiumbas. E também tem os eguns errantes. Primeiro a gente vai começar com os eguns e, enfim, eu vou ler segundo está aqui, que é muito melhor a compreensão do que eu simplesmente sair falando. Os eguns e os quiumbas são espíritos desencarnados, mas a principal diferença reside na intenção e no estado da consciência. Aqui a gente já tem 2 questões a se pensar. O que seria a intenção? A intenção do espírito. E o estado da consciência é o estado da consciência da pessoa viva. Entendem? Lembra que eu falei que o tema de hoje dos nossos relatos vai ser encosto e espírito obsessor? Então, já entendeu, né? Se não entendeu, bora continuar que você vai entender no final. Enfim, eguns podem ser espíritos de ancestrais, pessoas queridas ou até mesmo espíritos desencarnados que precisam de auxílio para poder evoluir, ok? Entendemos. Já os quiumbas são espíritos que, por livre e espontânea vontade, se ligam a energias negativas, buscando prejudicar encarnados. Encarnados somos nós, seres vivos, ok? E outros espíritos, entendem? Até outros espíritos estão na linhas deles, né? Na mira deles. E muitas vezes se passando até por entidades de luz para enganar e manipular. Eguns são espíritos desencarnados que podem ser tanto aqueles que evoluíram quanto os que necessitam de auxílio para evoluir. Recapitulando. Podem ser espíritos de familiares, amigos, conhecidos e pessoas que já faleceram. Alguns eguns podem estar em sofrimento ou confusão, necessitando de encaminhamento espiritual. O termo egum pode ser mais abrangente, incluindo também espíritos de diferentes graus de evolução e intenção. Entendeu o que é eguns, né? Agora a gente vai para o quiumbas. E os quiumbas são espíritos que escolheram, decidiram, tá, gente?
se associar a energias negativas e atuam com o objetivo de prejudicar. Entendem? Quiumbas são os espíritos que decidem ser malignos, que bem, são os vilões do mundo espiritual, basicamente. Muitas vezes se passam por entidades de luzes, como Exus ou Pombagiras, para manipular e enganar as pessoas. Sugam energias densas dos encarnados, como sentimentos de raiva, ódio e vingança. Inclusive, uma coisa muito interessante que logo me veio à mente, sabe? Uma coisa muito interessante que eu achei quando eu estava lendo, não sei se vai ser citado aqui nesse texto que eu separei, mas, por exemplo, se você tem algo que você não está resolvido aí no seu coraçãozinho, que você tem aquela raiva, aquele rançozinho, vamos dizer o ranço, o famosíssimo ranço, que é uma raivazinha, eles podem se apropriar disso, tá? Eu fiquei pasma, porque, gente, eu não vou mentir, eu sou ser humano, eu tenho. E aí, eu já tentei várias vezes me desapegar, mas quando eu vi que esses espíritos, eles gostam dessas coisinhas, essas picuinhas que ficam no passado, que a gente diz que ficou no passado, mas não ficou, eu realmente fiquei assim, pasma, juro. Eu tive aquele espanto interno e logo veio um acontecimento aí de quando eu era bem mais nova. Enfim, eguns errantes, que eu disse que estaria também incluso aqui, perdão, é o termo que se refere aos espíritos que estão vagando sem rumo. Esse aqui eu achei muito interessante, porque ele se classifica muito para entidades entre aspas, espíritos, né, vamos dizer assim, que se apegam muito a locais onde morreram. Por exemplo, eu soltei um vídeo, acho que há 2 dias, de caminhoneiro. E tem um lá, acho que é o primeiro, em que tem uma mulher que ela estava grávida e ela morreu. E muitas pessoas já viram ela no mesmo local pedindo entre aspas, né, que ela não pede, ela não fala, mas ela sempre aparece lá na estrada e quando alguém vai oferecer ajuda, ela some. Ela se classifica como um eguns errante. Tá nessa classe de eguns errantes. Por quê? Porque eles ficam se vagando sem rumo, sabe? Sem conseguir se libertar ali do plano físico ou encontrar qualquer caminho para evolução ou salvação, iluminação, depende do seu ponto de vista. Enfim, os eguns errantes também podem ser espíritos que estão presos a traumas, entendem o que eu falo? Vícios e emoções negativas. Eu também citei, eu acho que no último vídeo, eu não sei, eu acho que sim, um livro que eu li espírita em que a pessoa ficava presa na escuridão depois da morte, sim, foi. E ela ficava presa porque ela se apegou muito às emoções, a sentimentos, coisas carnais, prazeres carnais, e ela se classifica aqui como um egum errante. Enfim, deixa eu ver o que mais aqui. E é importante citar que esses espíritos sejam, assim, encaminhados, né, para a luz com orações e trabalhos de doutrinações. Essa questão não me aprofundei muito, depois eu vejo aí para trazer pra gente, mas vocês já entendem que até os espíritos precisam de ajuda, gente. Enfim, em resumo, todos os quiumbas são eguns. Vocês entenderam, né? Porque recapitulando aqui no início, eguns são espíritos desencarnados que podem ser tanto aqueles que já evoluíram quanto os que necessitam de auxílio para evoluir. Então, todo quiumba é um egum. Só que nem todo egum é um quiumba. Por quê? Porque os eguns são espíritos que evoluíram ou necessitam evoluir. E os quiumbas são espíritos que decidiram ser vilões. Entendem? Ok, vocês entenderam. E os quiumbas, eles são eguns que se desviaram para o lado obscuro, como já foi citado, com a intenção simplesmente de prejudicar. A intenção e o encaminhamento de quiumbas ou de eguns errantes são importantes para a manutenção até mesmo do equilíbrio espiritual e do bem-estar de todos. Isso inclui quem
tem conhecimento, ou quem não tem conhecimento, quem se aprofunda, ou quem simplesmente fica ali na beirinha, sabe, das coisas sobrenaturais. O mundo espiritual, ele influencia diretamente em nós. Imagina aí se a gente não tá bem, o quanto você tem a probabilidade de ter um encosto com você, seja um espírito seja um espírito errante. Eu não sei se eu falei em um vídeo anterior, mas que eu tinha, assim, 1000 motivos para ter ficado chateada nesse dia. E eu tinha simplesmente decidido ignorar e fiquei infeliz e fiquei fazendo 3, 4 vezes a mesma coisa. Então é muito essa questão. As emoções, elas influenciam diretamente nessa questão espiritual. Elas influenciam se alguma coisa vai se prender a você. Eu tinha até cortado em um vídeo, mas eu tinha falado que, por exemplo, coisas do nosso dia a dia, ela influencia muito, muito a nossa vida e principalmente a nossa vida espiritual. Uma coisa assim, de anos atrás, como foi citado, né, que eu falei que eles se apegam a sentimentos ruins que até mesmo aconteceram assim, há anos atrás, que a gente guarda até hoje. Então, coisas de anos atrás, coisas de ontem, de hoje, ou coisas que acontecerão, sim, vai influenciar diretamente no mundo espiritual. E isso influencia também na nossa qualidade de vida. Sim, querida, influencia diretamente. Você que vive aí estressada, zangada, que fala palavrões, isso atrasa tanto a sua vida, a sua casa, enfim. E tudo isso é questão de posicionamento. Não dá pra gente estar sorrindo 24 horas por dia, gente. Eu sou a pessoa que, se você olhar pra mim, eu vou estar assim, cara fechada sempre. Mas não é porque eu sou cara fechada ou zangada, não. É porque é a minha natureza se eu não tenho intimidade com você. Mas se eu tenho intimidade com você, você me magoa, eu me chateio. Hoje em dia, eu não nego que eu já, como falo, sabe quando você... Não vou achar a palavra. Sempre tem essa parte no vídeo em que eu não acho a palavra. Mas eu fico observando, vamos dizer essa palavra que não é essa, se eu estou assim tendo controle das minhas emoções. Por quê? Se eu me chateio com alguém, hoje em dia eu prefiro falar. Tem uma coisinha que aconteceu esses dias que eu não falei, não nego. Eu não sou perfeita. Não consigo seguir minhas regras sempre. Mas a maioria das coisas sim. Por exemplo, se eu me chateio com meu marido, eu vou lá, às vezes eu digo, peça desculpa que você me chateou. Bicho rei chato, mas não xingo. Mas fico ali atormentando ele até descarregar minha raiva ou coisa mais. Não fico com aquela carga toda em cima de mim. Gente, você se chatear, se irritar, ter raiva de alguém, a carga é toda sua. Ok? Não é de mais ninguém, não. Não vem com essa, não. Ai, mas ela fez isso pra mim. Eu ouvi do meu pastor essa semana, acho que faz uma semana, mas quase 2 semanas, uma semana e uns poucos dias. E aí ele falou que, aqui em casa, né, que eu fiz os GC aqui em casa, ele falou que se você tá chateado com alguém, eu fiquei assim bem confusa e fiquei perguntando várias vezes pra ele, mas se você tá chateada com alguém mas essa pessoa fez alguma coisa com você, você tem que ir lá pedir perdão. Eu acho isso super chato. E eu nunca fiz isso, não vou dizer que fiz. Mas é uma coisa realmente a pensar. Você não precisa ir lá e pedir perdão, mas eu já fiz isso, tá, gente? Não vou dizer que eu não fiz. Por exemplo, meu marido ficou chateado comigo por uma coisa que não tinha como eu adivinhar. E eu falei pra ele, meu bem, eu não tinha como adivinhar que você queria fazer isso. Ele disse, mas eu tenho que adivinhar que você quer fazer e você não adivinha. Aí no meio do caminho eu disse, meu bem, meu amor, minha vida, eu não tenho culpa. Você não me falou em nenhum momento. Eu só quero economizar dinheiro porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas me desculpa por eu não ter, né? Como é que eu posso falar? Adivinhado. Mas a culpa também não é minha. Eu sempre tenho que... Eu admito que tem erro ali, mas não admito que seja só meu. Eu sou bem chata. Mas é isso, entendeu? É mais essa questão de que a carga, a gente sempre acha que a carga vai ficar por cima dos outros, a nossa raiva e tudo mais. E esse negócio de picuinha, fofoca, isso tudo, gente, tudo. Todas essas palavrinhas que você fala que não tem muita influência, assim, isso é uma brincadeira.
cai tudo pra cima de você no mundo espiritual. Você não sabe porque você é cheia de dor de cabeça? Eu sei. É porque eu já falei tanta coisa, eu já desejei tanto mal. Mas não assim, gente. Não vou dizer que eu sou uma pessoa ruim, não. É porque eu tava no extremo. Eu me relacionava com uma pessoa que eu já não sabia mais. Eu até contei em um dos vídeos aí que eu já não aguentava mais a ponto assim de bater a cabeça nos portais. Então, tipo, não é uma coisa assim de eu desejar mal pra uma pessoa que eu já conversei uma vez ou que eu nem sequer conheço. Ou, gente, eu nunca desejei mal pra uma pessoa que roubou o meu namorado, que ela namorava até o irmão dele. Ou seja, era minha melhor amiga na época. E aconteceu o seguinte, eu gostei do menino novo que entrou e ela já namorava o irmão dele. E o menino novo, eu acabei me apaixonando por ele e foi até meu primeiro namorado, pois essa menina que era minha melhor amiga ficou com o meu namorado e deixou o ex dela, que era irmão do namorado dela, que ela me roubou. Vocês entenderam? Não entenderam. Mas vocês entendem que nem assim eu desejei o mal? Então não achem que, tipo, eu fico desejando mal, não. Sou a pessoa mais paciente do mundo, mas existe limite, gente, até pra pessoas pacientes, tá? Enfim, vocês já entenderam todo o contexto, tudo que eu queria trazer aqui, não foi? Vocês entenderam? Eu espero que sim. Porque agora a gente vai pro nosso primeiro relato e o Ordem Champions. Ai, eu não sei cantar. Enfim, o nome do nosso primeiro relato se chama O Encosto da Cadeira. Não, perdão. Ih, desculpa. O encosto da cadeira da minha irmã. Gente, vocês entenderam o tema do primeiro relato? Foi enviado por Luana e a irmã que era a vítima. Ele não citou o nome da irmã. Não aqui no início. Não, ela não citou. Vocês entenderam o início? Porque eu já li, porque eu precisava ler. O início, o tema inicial é que é o seguinte: esse encosto, ele se apegou a essa cadeira, entendeu? E vocês vão entender de onde veio essa cadeira e tudo mais. E já vai ficar ali no início, vocês já vão entender. E ela cita assim o nome da irmã, mas diz que tá tudo trocado, inclusive o dela. Karina, a minha irmã, sofreu um acidente de moto em 2019. E ela bateu feio. Sobreviveu, mas ainda assim ficou paraplégica. Ai, gente. Eu fico tão mal, sério, tão mal quando eu vejo esse tipo de coisa, porque a pessoa é tão cheia de vida e. Challenge. Mas vocês vão entender o porquê. É justamente isso. Ela era tão cheia de vida e acabou se martirizando muito, ficando depressiva. E foi isso que o encosto usou pra se grudar nela, sabe? Enfim. Os primeiros meses foram muito horríveis. Ela se fechou e se sentiu inútil, culpada de tudo aquilo que havia acontecido. Mas o que mais me preocupa não foi os traumas físicos, mas o que veio depois. Algumas semanas depois, ela volta para casa, mas ela me disse algo que me arrepiou completamente. Tem algo empurrando a minha cadeira à noite. Eu pensei que fosse apenas algo psicológico, sabe? Porque afinal de contas, nitidamente ela não estava bem. Mas com o tempo, eu também comecei a notar algo estranho. A cadeira, ela deslizava sozinha. E no corredor, em silêncio, como se alguém estivesse a conduzindo. De noite, escutávamos barulhos de rodas no piso. Quando levantávamos para ver, ela estava em um lugar totalmente diferente da que havíamos deixado ela. E, inclusive, teve uma madrugada em que eu acordei com a cadeira de pé ao lado da minha cama. E ela estava virada para mim. Karina, ela dormia no quarto dela. E, assim, quando eu finalmente tive compreensão do que a minha irmã estava falando, eu tive quase um ataque. E, bem, eu vou já comentar. Eu já ficaria apavorada, mesmo antes de, sim, de ver se ela fosse a minha irmã, né? Enfim, que eu não desejo nada isso pra minha irmã. Mas eu ficaria apavorada só de ver a cadeira ali.
Porque assim, a pessoa já tem a consciência de que a sua irmã não tem condição dela ter botado ali. E eu nem sequer procuraria. Eu não levantaria pra ver se ela tava. Ai, gente, eu não levantaria, não. Desculpa. Eu sei que. Ai, eu não sei. Talvez seja errado o que eu vou falar, mas eu não levantaria. O pior foi quando começou a dizer que sonhava com um homem sem rosto, curvado. E ele sussurrava no ouvido de Karina: Você é minha agora. Eu vou te manter assim, fraca e sentada. Eu acho que o sentido do fraca é fraca espiritualmente, sem vontade de viver, sem vontade de nada. E o sentada seria continuar, gente, da forma que ela estava, sem condições de levantar. Eu logo chamei uma benzedeira de confiança. Ela entrou, olhou para o corredor e parou. O rosto dela ficou pálido e logo ela disse: Isso não é uma energia ruim. Isso é um espírito preso à dor. Ele se alimenta da revolta dela. Vocês entendem? Porque eu quis trazer todo o contexto no início, e não só nesse relato, mas todos os outros que virão. Enfim, começamos um processo de limpeza, velas, orações, sal grosso nos cantos, e cada prece Karina começava a chorar sem motivo algum. Dizia sentir uma dor no peito, mas o movimento da cadeira finalmente cessou. Hoje ela ainda está de cadeira de roda, mas pelo menos está bem, né, gente? Pelo menos isso. Hoje ela ainda está de cadeira de roda, mas diz que se sente livre, que ninguém mais a empurra. Eu, sinceramente, ainda durmo com a porta trancada. Gente, aqui ela disse, eu vou repetir e vou comentar uma coisa que aconteceu comigo. E aí eu pensei, será se isso aconteceu comigo? Isso agora eu percebi. Nessa questão aqui, ó. Ela chorava muito, sem motivo, e dizia sentir uma dor no peito. Eu, por muitos anos, não foi só nesse relacionamento tóxico, não, que foi só aí que as coisas começaram realmente a intensificar nessa questão espiritual. Mas por muitos anos eu senti como se não tivesse alguma coisa aqui, sabe, no meu peito. Como se alguma coisa faltasse. E, gente, era insuportável. Eu chorava sem motivo nenhum, mas eu chorava assim, como se alguma coisa me faltasse. Era insuportável. Eu chego até a me emocionar, porque. Desculpa. Porque, gente, realmente parecia que não tinha um órgão em mim. Era como se eu fosse oca por dentro. Eu não sei se outras pessoas sentem isso, mas, bem, ela sentiu algo, uma dor no peito, né? Mas o que eu sentia era uma dor também. Doía muito, mas era como se realmente dentro de mim não existisse nada, como se eu fosse um saco e dentro era só vento, sabe? E é uma sensação horrível, muito horrível. Você sente que com ela, né, com ela vem todas as emoções assim depressivas, inútil, que não consegue nada, que vê que todo mundo tá conseguindo alguma coisa, tá vivendo, tá, e você tá ali parada e estagnado no tempo. Eu vivi muitos anos com isso. E até mesmo antes de eu sair de casa eu já sentia isso e era horrível. Quando eu saí de casa intensificou mais ainda, mas não era algo frequente, mas quando vinha era insuportável, era uma coisa assim. E eu chorava bastante. Às vezes vinha em momentos totalmente aleatórios, eu tava feliz e aí do nada vinha. E pensando agora, eu não sei, né? Poderia ser que comigo estivesse alguma coisa assim? Eu não sei. Espero que se um dia esteve, não esteja mais. Espero muito isso. E isso passou quando eu conheci o meu marido.
Eu posso até dizer que eu só conheci realmente a felicidade depois de encontrar ele. Não tô falando assim de questões românticas, não, gente, tá? Eu tô falando que eu conheci realmente uma vida digna. Não que antes eu fizesse coisas erradas e tudo, mas uma vida digna, assim, de ter paz. Eu sempre prezei muito pela minha paz. Eu a perdi por muito tempo. E muitas coisas aconteceram durante isso. E eu digo, gente, ninguém consegue viver sem paz. Ninguém. Ninguém. Então, assim, você tá em um momento difícil? Viva, acredite que vai dar tudo certo. Continue, não pare, mas não como é que eu posso? Não se submeta a situações que possam tirar sua paz. Não se submetam, porque é a pior coisa do mundo. Já me submeti e compreendi que antes do amor, antes da felicidade, antes de muita coisa, só não antes de Deus, mas antes de todas as outras coisas, a paz está em primeiro lugar. Porque é insuportável você viver sem paz. Estou um pouco gaguejando, perdão. Mas enfim, é isso. Sobre o relato, né, o primeiro, fico muito feliz que tudo tenha ficado bem. Mesmo que, infelizmente, continue nas condições de cadeira de rodas. Mas eu agradeço muito pelo seu relato e, gente, o que falar, não é? Eu já dei todo o contexto no início, justamente, eu acho que até para evitar falar muitas coisas aqui durante o decorrer. Por si só, tudo que foi falado no início já se fala. Bora agora para o segundo relato, que foi narrado por Letícia e, inclusive, isso aconteceu com ela. Enfim, ela deixa entre parênteses no início aqui e a gente vai começar aqui. Quando eu consegui fugir do meu ex-marido, eu achei que tudo ia melhorar, mas ele era muito controlador, manipulador e me fazia sentir culpada por tudo. Já passei por isso, amiga. Já passei por isso. Só que mesmo longe dele, eu nunca realmente fiquei sozinha. Nas 3 primeiras semanas, eu acordava às 3 da manhã e sempre no mesmo horário. O mais bizarro, o colchão afundava ao meu lado. Como se alguém se deitasse comigo e eu sentia uma respiração no meu pescoço. Achei que tudo fosse apenas um trauma. E eu fui no psicólogo, mas tudo aquilo começou a piorar mais ainda. Porque a ausência da pessoa, mesmo que seja uma pessoa tóxica, a ausência dela após separação é muito surreal. Quando eu decidi me separar, eu tomei a primeira decisão e realmente fiz. Eu suportei até o meu limite. Hoje eu estou aqui para falar que eu suportei até o meu limite e não sei se eu me submeteria novamente a isso. Ainda mais por uma pessoa que claramente não merecia os meus esforços. Mas, mesmo assim, quando eu me separei, que eu decidi, eu estava totalmente decidida, não queria voltar, não tinha sentimentos nem nada, mas ainda você sente a ausência daquela pessoa porque você estava morando com a pessoa, então tinha uma rotina, tinha todo um contexto ali, e quando você vai deitar e aquela pessoa não tá ali, é estranho. Estranhamente bom no meu caso, mas ainda assim era estranho. E é claro que ela ter ido no psicólogo justifica muito essa questão. Qualquer pessoa, quando você convive muito com ela, quando você tem um relacionamento e tem essa questão de cruzar, sabe? Quando você tem uma relação afetivo-sexual, que é assim que eu chamo, essa questão de cruzamentos de corpos, porque querendo ou não, ele esteve dentro dela. Há ali uma ligação entre os corpos. Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo disso recentemente. Quando você se relaciona com alguém, você faz, mesmo que pare, né, e não volte nunca mais a fazer isso, você teve e você tem uma ligação de corpos ali com ele. Por isso que seria bem mais interessante se você encontrasse o amor da sua vida sem precisar passar por vários amores. E eu conheço gente, tá? Eu conheço gente assim da minha idade que sim só passou por um amor e está com ele até hoje. Eu queria ter sido assim, mas
não me envolvi com muitas pessoas, mas sim eu tive ligações com outras, então eu acabo às vezes até pensando, né? Mas é uma questão assim que a gente não pode se martirizar ou se culpar ou qualquer coisa do tipo. Até falei, né, em uma conversa com uma amiga, eu disse que eu não me culpava, porque toda a minha vida eu vejo como um processo de aprendizado e de amadurecimento, entende? Eu era muito diferente do que eu sou hoje, eu não me sentia bonita, eu não era bonita, nem por fora e nem por dentro, porque apesar de eu sempre ser ingênua e sempre gostar das pessoas e tudo mais, a minha ingenuidade ela me deixava feia. Por quê? Vocês podem até estar perguntando isso. Porque a ingenuidade, quando você confia muito nos outros muito fácil, esse tipo de coisa, ela é desvalorizada. E tudo que é desvalorizado não é bonito. O que tem valor é algo que é atrativo aos olhos, sejam espirituais ou carnais. É isso. E quando você é um pouco mais duro e menos suscetível e influenciável, você sim se torna mais valorizado. E não só para os outros, mas para si próprio, você acaba tendo um pouco mais de respeito consigo. Em vez de priorizar o mundo e as pessoas e querer agradar, você acaba retendo todas essas emoções e acaba tendo, não é manipulação, mas você acaba tendo um pouco mais de controle, de autocontrole consigo mesmo e acaba aprendendo. Gente, é uma coisa assim, que se eu for sair falando, vocês vão ficar muito confusos, porque minhas experiências foram experiências um pouco drásticas para mim, mas necessárias, e às vezes minhas experiências também não podem nem ter chegado perto da sua, porque é muito uma questão de que eu sou muito diferente de você. Você pode viver coisas muito mais intensas do que eu e ainda assim sobreviver para contar. Já eu tenho um espírito um pouco mais fraco, né? Não nego, eu sou bem falha em muitos quesitos. E tudo que eu passei foi muito intenso para mim. Mas tem muita gente que vive muitas coisas piores, sabe? E ainda assim sobrevive. Mas a questão é que elas ficam também com muitas sequelas, mudam o ego. Porque se eu tivesse me submetido ao extremo, eu não estaria aqui hoje. E também eu talvez estaria levando surras, ou surra, sei lá, de um homem, porque quando eu decidi me separar, entre aspas, da outra pessoa, foi o momento em que eu disse assim, tá, se eu não sair agora, que eu já tinha, assim, submetido a tentar me mudar e me moldar a um quadrado aonde, claro, gente, não mirem pra minha mão, a um quadrado, né, que vamos dizer que ele era um quadrado que claramente não me cabia, porque eu era um redondo, eu era uma pessoa totalmente diferente. E ele era uma pessoa de várias pontas, se é que me entende. Então, assim, quando eu vi que eu iria sofrer abusos físicos, eu disse, já não basta os psicológicos, querido. Então eu decidi simplesmente dizer bye bye. Entendeu? Então, tudo na vida é essa questão. Se você permitir, você vai ser moldado pelo mundo. Mas isso não quer dizer que você vai ter paz e nem que você vai ser feliz. Ai, enfim, eu parei bem no meio do relato para falar muitas coisas aqui que nem era para me ter feito, mas mil perdões. E vai assim mesmo pro vídeo, porque, né? Aonde foi que eu parei, querido? Enfim, eu acho que eu parei aqui. Eu vou ler aonde eu acho que eu parei. Nas primeiras semanas, eu acordava às 3 horas da manhã. E sempre no mesmo horário. O mais bizarro é que o colchão afundava sempre ao meu lado. Como se alguém se deitasse comigo e eu sentia uma respiração no meu pescoço. Comecei a achar que aquilo ali fosse algum trauma e fui no psicólogo, mas aquilo ali só piorou. Uma noite eu cheguei a ouvir a voz dele. E
Não era o tom normal, era um tom mais grave e afastado. Você não vai escapar de mim, nunca. Comecei a me trancar no quarto e deixar as luzes acesas, mas mesmo assim elas piscavam e a TV ligava sozinha. Uma vez o abajur chegou até mesmo a ser arremessado contra a parede e simplesmente ali na minha frente. Uma amiga chegou a me levar em um terreiro e a médium me olhou, ficou quieta e depois disse: esse homem ainda está vivo, mas por dentro está morto. Ele se projetou para você. Ele se alimenta da sua lembrança. Eu não sabia que isso existia, que uma pessoa viva podia virar um encosto. E ela explicou: quando alguém tem ódio ou obsessão profunda, ele pode se projetar em forma de espírito. E mesmo assim, estando vivo, principalmente durante o sono, ou coma ou algum desequilíbrio mental. Descobri depois que ele tinha entrado em coma por overdose e ele ficou em coma por semanas. Durante esse tempo eu sentia sim que ele estava comigo, até que numa madrugada eu sonhei com ele, pálido e preso em correntes, sendo arrastado por sombras, e ele gritava: se eu não tiver você, vou levar você. No dia seguinte, a mãe dele me ligou e ele tinha morrido às 3 horas da manhã. Gente, desde então eu nunca mais senti presença alguma comigo, mas confesso, eu ainda não consigo dormir com a luz apagada. Gente, vocês verem o que eu quis dizer? Mas esse aqui é um dos que eu achei mais bizarros, porque eu não tinha dimensão que uma pessoa em vida assim, mantida por aparelhos e tudo, né? Porque estava em coma, mas conseguia projetar o seu espírito em uma pessoa. E tudo isso foi pela obsessão dele. E vocês verem, né, que quando ele finalmente foi, ela foi revelado para ela em sonho, ela viu ele sendo levado, arrastado, acorrentado e sei lá mais o que. Então vocês entendem o quão intenso é você em vida não pode ter emoções, sentimentos ruins. Claro que é impossível, que todo mundo é ser humano e não santo e não, sei lá, livre de emoções. Mas vocês têm noção, né, que em vida já é perigoso. Imagina em morte. Mas aí eu não sei o que dizer, sabe? Porque, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu sou tão besta, que a pessoa faz maldade e eu ainda fico com pena quando acontece alguma coisa com... Vocês são também assim? Porque tem gente que é ruim mesmo, né? Tem gente que é, tipo, é boa com quem é boa com ela, mas é ruim com quem é ruim com ela. Eu não sou assim, tipo, se me faz mal, eu fico ali abalada, fico... Ai, por quê? Por que fez isso? Aí depois eu libero assim, sabe, pro ar e nem ligo mais. A não ser que seja coisas assim que realmente me abalam ou pessoas que eu amo muito, sabe? Por exemplo, o que eu citei de que muitos anos atrás eu ainda tenho um remorso de uma situação. Foi uma pessoa que eu amava muito e que eu vivia a vida tentando agradar. Não é homem, gente, pelo amor de Deus. Não foque nesse quesito. E às vezes eu tento liberar o perdão, mas é tão difícil. Parece tão fora da minha realidade, sabe? Eu juro, parece tão fora da minha realidade liberar o perdão nessa ocasião. Se fosse qualquer outra pessoa, tipo, uma pessoa por aí que não gostasse de mim, ok. Tanta gente que já me fez mal, eu já liberei o perdão, mas por quê, gente? Porque eu não consigo liberar o perdão por uma pessoa que eu já amei tanto. Não sei. E esse aqui foi narrado por João, que é pai da vítima. E o nome, como sempre está trocado, o nome do terceiro relato se chama A Marca no Braço do Meu Filho. Gente, eu acho que hoje são 5 relatos, então vai ficar grandinho. Exatamente. Enfim, meu filho se chama Gabriel e ele tinha só 4 anos quando tudo começou... Perdão. Ele tinha 4 anos quando começou a dizer que via um homem dentro do seu quarto. Eu sempre fui muito cético, novamente. Gente,
Eu acho muito, muito gostoso quando é uma história de uma pessoa que ela já inicia dizendo que que é muito cética, porque a gente já vê que vem muita coisa real aí, né? Enfim. E eu pensava que tudo aquilo que ele falava era só imaginação, mas ele descrevia sempre com muitos detalhes. E ele falou o seguinte: ele fica agachado no canto, tem olhos pretos e dentes quebrados. No início eu ignorei, perdão. No início eu ignorei, mas um dia Gabriel acordou chorando muito e ele estava com uma marca roxa no braço, como se alguém tivesse apertado com muita força. E ele disse: "O homem ficou bravo porque eu contei para você." O pediatra não soube sequer explicar a marca, e nem o machucado e nem quedas. Eu acho que, citando quedas, ele deve ter sofrido algumas, né, gente? Então a mãe dele sugeriu uma casa espiritual. E lá a médium olhou para ele e disse: Perdão, olhou para ele, ficou em silêncio e depois disse: Esse menino já conhece esse espírito. Ele conhece em outra vida. Ele morreu por culpa desse homem. E agora o homem voltou para assombrá-lo. Eu não queria acreditar, mas a marca voltou e voltou 2 vezes. E sempre de madrugada. A médium fez um corte energético com ervas, água de rosas e orações dos arcanjos. Disse para deixarmos um copo de água e um sal no quarto e colocamos uma vela ali de 7 dias com orações de São Miguel Arcanjo. Depois disso, os pesadelos dele pararam e o meu filho nunca mais falou desse tal homem. Mais uma vez ele me disse: o moço do escuro foi levado por anjos que tinham espadas de luz. Eu chorei, mas nunca vou esquecer disso. Ai, gente, eu tô muito empolgada. Por quê? Eu gostei muito, muito, muito. Eu havia lido, mas eu não tinha me apegado muito a esse detalhe, eu li muito por alto. Da questão aqui da oração do São Miguel Arcanjo. Ai, gente, eu não faço, já faz muitos anos que eu não faço a oração de São Miguel Arcanjo, inclusive, São Miguel Arcanjo, mil perdões. Gente, eu sou assim. Uma coisa que vocês têm que saber de mim, coisas que eu acredito, meu marido ri muito de mim, eu digo pra ele, não faça chacota, tá? Não faça chacota se você não... Ele é evangélico desde criança e eu sou católica. Agora que eu me converti pra ser evangélica, porque afinal de contas eu gosto de estar com meu marido. E eu sempre tenho coisas que já é de família, esse tipo de coisa. Não sei se vocês, mas eu acredito muito em São Longuinha. São Longuinha, eu nunca me aprofundei muito. Só tenho o que eu sei de criança. Quando a gente perde algo, a gente pede pra ele e aí a gente fica devendo 3 pulinhos que a gente tem que pagar, E ele encontra, mostra pra gente onde tá. Eu tenho uma mania de esquecer, de perder tudo. Se uma coisa tá aqui na minha frente, eu perco ela. Não vejo, gente. Eu não sei se é a vista ou se o negócio se esconde de mim ou o que é. E aí, toda vez quando eu perco, e é instinto. Não é algo que eu digo, meu Deus, eu tenho que pedir pra algum santo aqui. Não. É instinto. Eu já digo assim, São Longuinha, São Longuinha. Se eu estiver ali devendo alguma coisa, às vezes eu digo isso, porque às vezes eu esqueço, eu sou esquecida de pagar. Então, às vezes eu digo assim, São Longuinha, se eu esqueci, eu vou pagar agora. Mas eu quero achar esse negócio. Me ajuda que eu lhe dou os 3 pulinhos. E aí eu vou viver a vida e pouco tempo depois ali, ou vou procurar e eu acho. Inclusive, às vezes eu procuro em lugares que eu nem achei, quer dizer, eu procuro em lugares que eu já procurei e acho ali, sabe, sendo que antes não estava. E aí o meu marido, ele ri dessas coisas. Mas é algo já de mim, sabe, assim. E eu tenho essa relação com o São Longuinha. Eu adoro, às vezes eu fico, pensando, Senhor, por que é que eu fico assim, pedindo pra ele sempre? Eu sinto uma relação muito forte com ele, é como se ele sempre me ouvisse, se fosse ali a pessoa que dizia assim, Yara, tá aqui, Yara, porque você perdeu, Yara, tipo isso, sabe? E já é assim, uma coisa que é instantânea, e aqui em casa a Léo fica sempre rindo de mim.
E aí, quando eu perco, uma vez ele falou o seguinte, ele disse assim, já vai pedir para aquele santo. Eu disse assim, vou sim, e você vai ver que eu vou achar. E aí eu peço, aí quando eu acho, eu disse, olha, São Nunguinho não me deixa sem achar minhas coisas, não. Eu fico aqui defendendo ele. E é muito sobre isso, sabe? Eu também sou do mesmo jeito com São Miguel Arcanjo. Mas a minha relação com ele não é tanto quanto a de São Longuinho. Minha relação com ele é mais questão de dormir e acordar. Ou seja, quando eu vou dormir e quando eu vou acordar, eu tenho sempre uma fala que eu acho que é só quando eu vou acordar ou quando eu vou dormir. Enfim, eu acho que é os dois, mas eu tenho certeza que eu faço quando eu acordo. Que é sempre uma fala que já é de mim mesma, eu que inventei a lei, que é a minha fala de proteção. E São Miguel Arcanjo, ele tá sempre incluso. E eu sou apaixonada por São Miguel Arcanjo, gente. Eu sou assim, eu acho ele, o cara, entre aspas, né? E quando citou aqui sobre ele, eu disse assim, impossível São Miguel Arcanjo não achar. Impossível, impossível. Mas enfim, eu achei que tinha mais relatos, mas não tem. Desculpa, eu menti pra vocês, mas foi sem querer. Olha só, eu mentindo pra vocês. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque eu gostei. Vocês conheceram um pouquinho mais de mim aqui, como sempre. Eu sempre fico falando alguma coisa relativa a mim. Espero que não fique tão abusado pra vocês, mas enfim. Um dia eu poderei contar mais sobre os outros, é porque eu não me sinto confortável em falar coisas que aconteceram com as outras pessoas. Por quê? Não, assim, pessoas no meu cotidiano, que eu digo. Por quê? Porque essas pessoas me confiaram e eu não pedi pra, né, falar. E aí eu acho um inconveniente. Mas eu tenho planos no futuro de trazer elas aqui no canal, simplesmente para elas contar elas mesmas. Porque eu sou péssima contando. Se não tiver escrito ali, porque eu possa ler, não contem muito comigo. Mas eu amo, tipo, eu sou muito alucinada por ouvir histórias. Inclusive, vou novamente citar um exemplo. Meu marido, ele sempre vive contando as mesmas histórias que aconteceram. E aí, eu sempre digo pra ele que a função da esposa é sempre fingir que é a primeira vez ouvindo a história. Só que, na verdade, eu sempre gosto de estar ouvindo. Eu acho muito interessante porque, eu não sei vocês, mas pra mim nunca é como uma história repetida ou uma história chata. Pra mim é sempre como uma história legal, sabe? Como a primeira vez. Essas pessoas que contam, eu acho que elas ficam mais empolgadas e mais felizes quando tem alguém assim, que fica empolgada e feliz e curiosa pra saber as coisas, mesmo que sejam as mesmas coisas de sempre. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, porque eu gostei de estar aqui. Foi um vídeo muito interessante em que a gente aprendeu, ouviu relatos, os relatos foram muito gostosinhos. E eu citei mais um pouquinho sobre mim aqui pra vocês. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha no final do vídeo. E até o próximo vídeo, que vai ser postado amanhã, obviamente, né, gente? Porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo.